Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar a seção 5.3, onde estaremos apresentando a derivada segunda. A derivada segunda, gente, nada mais é que pegar uma função e derivar duas vezes. Quer dizer, você pega ela, deriva uma vez, e pega a derivada primeira e deriva mais uma vez. A derivada segunda, assim como a derivada primeira, vai nos servir para dar informações sobre o gráfico de uma função. Relembrando, nós temos que a derivada primeira, ela era responsável por determinar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. A derivada segunda agora vai fazer algo parecido, porém com relação à concavidade ou à abertura da curva. Se essa abertura é para cima ou se essa abertura da curva é para baixo. A ideia de abertura da curva, ela está colocada aqui na definição 3. Uma curva não retilínea é côncava para cima se a abertura desta estiver para cima, conforme aqui a figura A. Está vendo? A abertura para cima. Analogamente, uma curva não retilínea é côncava para baixo se a abertura desta estiver para baixo, como aqui na figura B. Percebe que a abertura dela aqui está para baixo. Porém, em muitos casos, a gente não tem uma curva com uma única abertura, para um único sentido, para cima sempre ou para baixo sempre. A gente pode ter uma curva que tem mudança. Por exemplo, nessa curva aqui, ora a concavidade é para baixo, ora a concavidade é para cima. Nós temos aqui um pontinho de separação, vamos imaginar aqui que seja o zero. Então, antes do zero, concavidade para baixo, depois do zero, concavidade para cima. Então, gente, aqui a gente está tendo que apelar para o gráfico, para identificar os intervalos de crescimento. Mas quando a gente está pensando em cálculos, ou em utilizar o computador para fazer as coisas para nós, a gente precisa de ferramentas algébricas. E quem vai nos dar essa ferramenta é exatamente a derivada segunda. Então, o que diz esse teorema aqui? Que ele que utiliza a derivada segunda como ferramenta para estudar a concavidade. Ele diz o seguinte, se f duas linhas de x maior que zero, que é a derivada segunda, então botei uma segunda linha, para todo x em AB, então o gráfico de f é côncavo para cima em AB. Analogamente, se f duas linhas de x menor que zero para todo x em AB, então o gráfico de f é côncavo para baixo em AB. Acontece que nem todo gráfico vai ser côncavo para cima ou para baixo. Ele pode ser uma reta. Então a gente precisa complementar o teorema 4, dizendo o seguinte, complementando o teorema 4, temos que se f duas linhas x igual a zero para todo x em AB, então o gráfico de f é uma reta em AB. Aí com isso a gente fecha todos os casos. Tá certo? Então, gente, o que acontece? Nós temos aqui o exemplo 4, que é uma espécie de complemento do exemplo 3. Ele vai retomar todas as funções que nós utilizamos lá no exemplo 3 e vai estar agora o quê? Estudando o comportamento com relação à concavidade da curva, e não mais o crescimento, que foi o que a gente fez lá. Então, o exemplo diz o seguinte, estude a concavidade das funções dadas no exemplo 3. Então, item A e B, vamos fazer nesse vídeo, depois no outro C e D, e mais um vídeo, um terceiro vídeo, os itens E e F. Então, aqui no quadro, eu coloquei o teorema, a gente vai dar uma repassada nele, também o enunciado do exemplo. O teorema afirma o seguinte, se f duas linhas maior que zero para todo x em AB, então o gráfico de f é côncavo para cima, ou seja, derivada positiva, gráfico para cima. Analogamente, se f duas linhas menor que zero para todo x em AB, então o gráfico de f é côncavo para baixo, ou seja, derivada negativa, concavidade para baixo. E aí eu tenho o seguinte exemplo, estude a concavidade das funções a seguir nos intervalos indicados. São todas funções que nós estudamos lá no exemplo 3, tá certo? Então a gente vai agora estudar a concavidade. Então, aqui no item A nós temos o seguinte, temos que... Então os passos aqui vão ser muito parecidos com o estudo do crescimento. Nós vamos ter um passo 1 que nós vamos derivar, no caso aqui duas vezes. Depois no passo 2, buscar os valores nos quais essa derivada se anula. E no passo 3, se for o caso, construir uma tabela. Nesses dois primeiros itens aqui, você vai perceber que eu não vou precisar de tabela. Mas os outros itens, alguns deles sim. Então, eu tenho aqui o seguinte, f' de x, vou ter que derivar uma vez, vai ser 4 menos x ao quadrado, a derivada desta função. Tá certo? Que vai dar o quê? Menos 2x. Então, eu vou pegar isso aqui e derivar de novo. F duas linhas de x é a derivada de menos 2x. É assim que eu acho a derivada segunda. Derivo sucessivamente a mesma função. Então, nesse caso aqui, a derivada f duas linhas de x vai dar menos 2. De menos 2x deu menos 2, ou seja, f duas linhas de x é menos 2. Neste caso específico, eu percebo o seguinte, que eu não preciso estudar sinal dela, eu não preciso vir para essa segunda etapa. Embora eu vou escrever, mas eu não preciso. F duas linhas de x igual a zero, ou seja, menos 2 é sempre termo zero. Então eu não precisaria para essa segunda etapa, por quê? Porque minha função é negativa sempre. Então, note que
f duas linhas de x menor que zero para todo x pertencente a R. Portanto, o gráfico de f é côncavo para baixo, né? Em todo R, ou toda a reta R, né? Claro que, observe que isso aqui é uma parábola, né, gente? Você aprendeu lá no ensino médio, eu acredito, né? Ou se não aprendeu, eu recomendei uma revisãozinha ou um material sobre função, onde você tinha o seguinte, lá você tinha uma função quadrática, que era a função da forma y igual a x ao quadrado, mais bx mais c. Claro, com esse a diferente de zero, né? Que é o que caracteriza ser uma parábola, né? A gente viu lá que se o a for menor que zero, negativo, for o caso aqui, ó, menos 1 é o cara que acompanha o x ao quadrado, negativo, a concavidade é para baixo. E se o a for positivo, a concavidade é para cima. Então a gente aprende essas coisas no ensino médio. Porém, lá a gente decora sem saber o porquê. Aqui agora a gente está sabendo o porquê. Tá certo? Porque quando eu derivo duas vezes aqui, só sobra o sinal do a no final das contas, né? Então, derivando uma vez dá 2ax, derivando duas vezes 2a. Então, assim, se o a for positivo, dá esse caso. Se o a for negativo, dá esse caso. Certo? Então, aqui a gente tem a explicação do que a gente veio há muito tempo apenas decorando. Tá certo? Claro que ali no material nós temos, né, a interpretação geométrica disso, que não precisa estar lá no exemplo 3, mas vamos repassar, né? Então, aqui no item A, o que foi feito? Basta obter os valores de f duas linhas para os quais f duas linhas igual a zero e obter o sinal nas partes separadas. Se tiver, né? Nesse caso ali não teve, né? Estudo do sinal, não precisou de tabela. Então, quando a gente derivou duas vezes, ó, a gente obteve menos 2, que é sempre diferente de zero. Então, essa é uma função negativa para todo x em R. Portanto, sua concavidade é voltada para baixo em todos os pontos do seu domínio. Volte ao gráfico no exemplo 3. Então, no exemplo 3, nós tínhamos esse gráfico aqui no item A, ó. 4 menos x ao quadrado, tá vendo a mesma função? Ó, o gráfico era este. Tá certo? Concavidade sempre para baixo. Foi a conclusão que a gente chegou ali. Tá certo? Então, meio que no exemplo 3 a gente viu a questão do crescimento, que antes do zero ela era crescente, depois decrescente. Agora nós estamos vendo que ela é voltada para baixo em todo o domínio. Tá certo? Agora a gente já pode ir para o item B. Beleza? No item B nós vamos estudar o quê? O gráfico da reta. G de x igual a 2x menos 3. Então nós temos aqui, ó, continuando, né, dá para continuar aqui no gráfico, nessa mesma área aqui, temos que a ideia é a mesma, ó. G' de x igual a quanto? A derivada de 2x menos 3, que é 2, né? Aí a gente pega e deriva de novo. G duas linhas de x é a derivada de 2, que é 0. Então, neste caso, né, eu não preciso fazer tabela, porque ela deu 0 para todo mundo. A gente sabe que vai ser uma reta. Claro que a gente teria esse passo aqui, ó, G duas linhas de x igual a 0, implica que 0 igual a 0. Então, nesse caso aqui, para todo x pertencente a R, vale isso, ou seja, ela tem que ser uma reta. Então, note que G duas linhas de x igual a 0 para todo x pertencente a R. Portanto, o gráfico de G não é côncavo. Em R. Isto é, ele é uma reta. Então, claro, derivou duas vezes uma reta, desaparece, fica 0, né? A derivada dá 0. Então, né, você não tem concavidade nem para cima, nem para baixo. Diferente desse caso, que deu sempre negativo, que foi sempre para baixo. Tá certo? Então, a gente volta aqui no material, beleza? Vamos aqui ver. Então, no item B, né, nós temos, analogamente ao item A, né, a gente deriva igual a 0. Vai ver que a derivada dá sempre 0, ou seja, note que G duas linhas, aqui eu botei F mais a G, vou fazer essa correçãozinha. Né? Portanto, esta é uma linha retilínea em todo x pertencente a R. Novamente, volte ao gráfico de G no exemplo 3. Então, no exemplo 3, ó, se a gente for aqui no item B, né? Olha, ó, a função 2x menos 3, tá vendo? Então, o gráfico aqui deu o quê? Uma reta.
Então é legal porque a gente não precisa mais estar recorrendo ao gráfico. Quer dizer, a gente pode até recorrer, mas o PC ele não vai recorrer quando estiver fazendo cálculos internos e quiser estudar um comportamento. Né? Saber se você tem um crescimento acelerado, desacelerado, um decrescimento acelerado, desacelerado. Então, quando você juntar crescimento e concavidade, você vai ter essas expressões aí com significado. Né? O que é um crescimento acelerado? O que é um decrescimento desacelerado, por exemplo? Ou um decrescimento acelerado? Então, a gente vai conseguir, né, identificar esses conceitos, né, com as ideias que a gente está desenvolvendo aqui. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.